Nós vamos ler o Evangelho mais uma vez na parábola do bom samaritano, o Evangelho de Lucas, o capítulo 10. E eu leio a partir do verso 25, que diz assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova. E lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus: como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus lhe disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois, colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, pagou 2 diárias ao hospedeiro e disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? O que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Esta parábola do bom samaritano, eu penso que é absolutamente essencial à nossa espiritualidade. Talvez, se tivéssemos que preservar apenas 2 histórias de Jesus, somente esta parábola do bom samaritano e a parábola do filho pródigo deveriam ser preservadas. Porque a parábola do filho pródigo fala do coração de Deus e revela o coração de Deus. Mas é a parábola do bom samaritano que revela a nossa resposta ao coração de Deus. Por isso eu acredito que qualquer pessoa que não tenha entendido, não tenha compreendido esta parábola do bom samaritano, não entendeu, não compreendeu o cristianismo, o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e qual é a proposta da espiritualidade cristã. O que é que Jesus nos ensinou, o que é que Jesus nos revelou, o que é que Jesus nos mostrou sobre o nosso relacionamento com Deus, ou isso que aqui na parábola ganha a definição de experimentar a vida eterna. Eu penso que esta parábola pode ser resumida, pelo menos, em 3 breves lições. 3 breves afirmações que resumem a essência da nossa fé, a essência do Evangelho de Jesus Cristo, a essência da fé que nós abraçamos. Quando Jesus nos conta essa história, Ele vai resumir para nós a espiritualidade do coração de seu Pai e a sua própria espiritualidade. O que quer dizer isso? Quer dizer que para nós, a crítica que Jesus faz, especialmente a estes 2 religiosos, nos afeta profundamente. Primeira coisa que me chama a atenção nesse texto é porque é que Jesus critica com tanta contundência
um sacerdote e um levita. E a crítica de Jesus é necessária, porque esses dois homens, eles não são displicentes. Eles não deixam de ajudar o homem caído à beira do caminho, porque pensam assim: eu não tenho tempo agora, ou eu não tenho condições de ajudar, ou isto não é minha prioridade, ou isto não é minha responsabilidade. Eles são pessoas que dão uma resposta muito consciente, muito lúcida a esse quadro de necessidade daquele homem. Eles não passam despercebidos da realidade da situação. Muito ao contrário, Jesus faz questão de dizer que quando o viram, passaram propositadamente para o outro lado. Não é que eles se desviaram ou que sequer o tivessem visto. Não, eles deram uma resposta. Aquele homem caído à beira do caminho chamou a atenção dos dois que passaram. Esses dois homens que foram interpelados pela miséria, pelo sofrimento e pela necessidade humana, eles fizeram uma leitura da situação, enxergaram, entenderam o que estava acontecendo, e tendo entendido, tomaram uma decisão, e uma decisão lúcida e consciente. Eles disseram: nós não devemos ajudar esse homem. Aquele sacerdote, ele não disse apenas: eu não posso, eu não tenho tempo, não é problema meu, não é minha responsabilidade, não é minha prioridade no momento, não tenho condição de ajudar. O sacerdote disse o seguinte: eu não devo ajudar. O levita que passou, ele disse: eu não devo ajudar. Aliás, eu devo me preservar. Eu devo me distanciar, eu devo me afastar dessa realidade. Por quê? Porque a minha vida está dedicada a servir a Deus. É um levita e um sacerdote. Há prescrições na lei de Moisés de que os levitas e os sacerdotes deveriam se manter puros e deveriam se purificar com muito zelo, porque eles trabalhavam no templo, eles cuidavam das coisas de Deus, eles estavam envolvidos em servir a Deus. É mais ou menos como se dissessem: a minha vida é dedicada a servir a Deus. Alguém sirva esse homem. Eu cuido das coisas divinas, alguém cuide das coisas humanas. Eu estou dedicado inteira, absolutamente, a servir a Deus. Eu não devo me envolver e me comprometer com as realidades humanas. Essa é a postura deste levita e deste sacerdote. Entretanto, Jesus faz uma outra leitura e ele diz assim: olha, este é o grande erro da mentalidade religiosa. É acreditar que é possível servir a Deus sem se comprometer com a dimensão humana. Que é possível aproximar-se do que é divino, afastando-se do que é humano. Jesus está dizendo: é o contrário. Se você quer mergulhar no coração de Deus, mergulhe profundamente na dor, na miséria, na fragilidade e na agonia da condição humana. Você quer se manter puro para Deus? Pois tenha um compromisso de pisar na lama para buscar aqueles que estão cativos de toda sorte de males e maldades e de malvados. Sejam eles malvados para si mesmos, estejam num cativeiro que impuseram a si mesmos, sejam eles vítimas de poderes e autoridades e realidades espirituais, que sobre estas Jesus já declarou a sua vitória, sejam estes comprometidos com realidades morais que ferem a nossa compreensão e o entendimento que temos da Bíblia Sagrada para a maneira como Deus deseja que o ser humano viva. Não interessa qual seja a necessidade, seja ele uma vítima da pobreza, da realidade social injusta, não importa.
Se queremos servir a Deus, nós temos que sujar as mãos lá. Se quisermos manter o que é sujo, o que é mau, o que é ímpio, do lado de fora da comunidade cristã, então nós nos tornaremos um clube de hipócritas, porque não é possível manter a maldade lá fora se você entra. Quando eu entrei, a maldade veio. Quando eu entrei, o egoísmo entrou também. Quando eu entrei aqui hoje à noite, a minha tendência a pensar em mim, somente em mim, ou, na melhor das hipóteses, penso em você também, mas primeiro em mim, entrou também. Então, se quisermos manter o que é mal, sujo, inadequado, do lado de fora, nós nos tornaremos um clube de hipócritas. E nos afastaremos de Deus. Porque estaremos dizendo, olha, aqui nós nos mantemos puros, porque somos dedicados a Deus. Quem quer ser dedicado a Deus tem que estar disposto a se sujar lá fora. Porque senão não consegue servir a Deus. Só é possível servir a Deus servindo o humano. Só é possível experimentar o amor de Deus quando nós estamos experimentando o amor com os homens. Talvez seja isso o que o Senhor Jesus tenha dito a Pedro. Quando Jesus foi lavar os pés dos seus discípulos e foi lavar os pés de Pedro, o Pedro disse assim, não, o Senhor não me serve. O Senhor não vai prestar serviços a mim. Eu devo prestar serviços ao Senhor. Jesus diz, olha, se eu não puder lavar os teus pés, eu não tenho parte contigo e tu não tens parte comigo. E então Pedro diz o seguinte, já que é assim, lava tudo logo de uma vez, não só os pés. E Jesus dá uma resposta interessante. Aqueles que já estão limpos não precisam senão lavar apenas os pés. Por quê? Eu não sei se eu entendi direito, mas o que eu compreendi é que Jesus está dizendo é que aqueles que estão limpos pela palavra, eles não conseguem ficar presos ao ambiente asséptico. Eles vão lá fora, pisam no barro, pisam na lama, sujam-se na caminhada do dia a dia para encontrar pessoas. Aqueles que pensam que para encontrar a Deus devem afluir a um templo para cantar louvores, não entenderam o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Tive preso e fostes me visitar, tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, estive nu e me vestistes. Então nós saímos do mundo e nos recolhemos para buscar a Deus. E Jesus está dizendo, vocês estão indo na direção errada, eu estou lá. Eu estou lá. E esta parábola do bom samaritano é extraordinária, porque revela isso clara e explicitamente para nós. Aqueles homens foram buscar a Deus a caminho do templo, ou a caminho do templo estavam indo em busca de Deus. E Jesus está dizendo, mas Deus estava caído à beira do caminho e vocês não conseguiram enxergá-lo. Porque para a nossa espiritualidade cristã, nós encontramos Deus na face do irmão. Veja o que disse o apóstolo João. Ninguém jamais viu a Deus. Mas se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é aperfeiçoado em nós. E ele encerra dizendo, porque ninguém pode dizer que ama a Deus a quem não vê, se não ama o irmão a quem vê. Aqueles homens atravessaram a rua, afastando-se de alguém que viram, em busca de alguém que jamais viram. E não entenderam que aquele que jamais foi visto
se revela e se deixa ver todo dia na face dos irmãos. Isso é evangelho, isso é cristianismo, isso é o ensinamento de Jesus. A segunda coisa que esta parábola do bom samaritano diz para mim é que servir uma pessoa e amar uma pessoa não visa a solução de problemas. Nós não estamos tentando resolver problemas. Nós não estamos nos mobilizando como igreja para resolver o problema do país, o problema do mundo. A educação, a saúde, a habitação, a questão agrária, a segurança pública, a questão fiscal no nosso país, tudo isso é muito urgente. Tudo isso é muito urgente. Mas nós, como igreja, não estamos reunidos para resolver problemas. Nós estamos reunidos para alcançar pessoas. Nós não nos relacionamos com problemas. E não oferecemos respostas e soluções para problemas. Nós cuidamos de pessoas. Eu cuido de você e você cuida de mim. Problema é a minha contingência. Você não é responsável pela minha contingência, a minha circunstância, a minha situação. Você é responsável por mim. E eu sou responsável por você, qualquer que seja a sua situação. Porque este homem aqui da parábola é muito interessante. Ele pega o que está caído à beira do caminho, coloca em sua montaria, leva para a estalagem, para a hospedaria, instala-o, paga 2 diárias, mas diz o seguinte: olha, eu volto, e quando eu voltar, eu pago todo o necessário, mas cuide dele, e não deixe faltar nada a esse homem, cuide dele. Não é uma ação pontual, é uma ação consequente. É olhar para uma pessoa e cuidar dela, até que ela esteja inteira, restaurada, plena. Não basta a gente pagar escola para 30 crianças. Não basta a gente oferecer um café da manhã para 30 organizações. Nós temos que cuidar das pessoas e gastar o quanto for necessário para cuidar delas. Quanto vamos dar? Dar o que for preciso. Dar o que for necessário. Hoje, amanhã e depois da manhã, e vamos continuar doando. Há muita gente que é bem esclarecida, lê jornal, discute realidade social, faz análise de conjuntura, é ideologizada, mas não é capaz de dar uma cesta básica para um pobre. Não é capaz de tratar com dignidade a pessoa que trabalha em sua casa. Porque pensa em resolver problemas e não consegue cuidar de pessoas. Essa parábola ensina para nós que nós estamos aqui não para resolver problemas. Nós estamos aqui para cuidar de pessoas. E para cuidar de pessoas, nós temos que andar com elas até onde for necessário e gastar com elas tudo o que for preciso. A terceira e última lição que eu aprendo nesta parábola é que a compaixão, o amor, a solidariedade, a entrega, a doação, estas realidades não se esgotam numa campanha, num projeto, num ministério. Isso deve fazer parte do nosso coração. Nós não respondemos ao amor de Deus com uma campanha. Nós respondemos ao amor de Deus abrindo o nosso coração para que o amor dele nos transforme em pessoas amorosas e que sabem amar.
E quem ama e sabe amar, ama o tempo inteiro. E ama todo mundo. Não ama com agenda. Não ama com contabilidade de horas dedicadas ao amor ao próximo e horas ocupadas consigo mesma. Ama sempre. Ama todo o tempo e ama todo mundo. Por quê? Porque é uma incoerência. Aquela mulher que trata bem as crianças do projeto e trata mal o marido em casa. Ela é uma solidária profissional. Quando larga o expediente no projeto social, ela deixa de ser solidária. Não é admissível que você tenha um gesto tão sublime, tão abençoado e abençoador, de trazer uma contribuição financeira para a nossa campanha e distrate o nosso irmão que está lá no estacionamento ajudando você a encontrar o melhor lugar e a melhor condição para estacionar o seu carro. Não é admissível que nós façamos uma campanha para abençoar 30 projetos e sejamos indiferentes aos conflitos que estão presentes dentro de nossa própria casa e de nossa própria família. Não é admissível que a gente atenda com um sorriso no rosto os voluntários das organizações parceiras e cultivemos uma inimizade e uma distância relacional com o irmão, com a irmã, com o pai, com a mãe, com o cunhado, com a sogra. Não é admissível. Quem ama, ama sempre. Quem ama, ama o tempo inteiro. Quando vai fazer negócios em Jericó, vai e é uma pessoa que ama. Por isso é que se desvia do caminho do negócio para atender alguém. Isso não significa que amanhã, a caminho do seu trabalho, você vai parar toda vez que você encontrar uma pessoa pobre, e aí você não faz mais isso. Se você quiser levar à risca a parábola do bom samaritano numa cidade como São Paulo, esquece, você não vai trabalhar mais. E se você quiser levar para sua casa todo pobre que você encontrar na rua de São Paulo, esquece. Muda aqui para a tenda. E não vai caber. Infelizmente não vai caber. Então não é a literalidade da parábola. É o que ela traz para nós. Olha, quem tem um coração que ama, é compassivo, é solidário. E inclui o próximo na sua vida e diz ao próximo, olha, a sua vida vale mais, a minha vida vale mais. Ama o tempo inteiro, ama sempre, ama a todos, sem distinção. Por isso é que para nós estamos chegando ao fim da nossa campanha. Mas o fim da nossa campanha não é o fim. E nem mesmo o começo do fim. O fim da nossa campanha, como disse Winston Churchill, é o fim do começo. A nossa campanha que se encerra hoje, nosso projeto de amar ao próximo e de sermos pessoas que existem em favor da vida e para afirmar sempre que a vida vale mais, não chega ao fim agora. E nem mesmo ao começo do fim. A nossa campanha é apenas e tão somente o fim do começo. Porque a vida vale mais. E continuará valendo. E nós estamos aqui a favor da vida. Porque sabemos que a única forma aceitável de servirmos a Deus e experimentarmos o amor de Deus é servirmos aos nossos irmãos, aqueles entre nós que mais carecem da nossa doação e do nosso amor. Que se instale, que se estabeleça no seu coração, no meu coração, na sua consciência e na minha consciência, um coração generoso, uma consciência solidária. Quando nós começamos a nossa campanha, nós dissemos categoricamente o seguinte: o que queremos não é arrecadar recursos para distribuir apenas. O que queremos
é reforçar o nosso entendimento do Evangelho, gerar e colocarmos-nos diante de Deus para que o Espírito Santo gere em nós um coração generoso, um coração solidário, um coração compassivo, um coração que ama a Deus acima de todas as coisas e ama ao próximo, não como quem ama a si mesmo. Esse é o mandamento da lei de Moisés. Jesus disse para nós, um novo mandamento eu dou. Que vocês amem uns aos outros, assim como eu amo a cada um de vocês. Veja a mudança. O mandamento da lei de Moisés era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. No Evangelho de Jesus é diferente. Nós amamos a Deus acima de todas as coisas e amamos ao próximo com o amor de Cristo. O padrão do amor é o amor de Cristo. Nós amamos a Deus acima de todas as coisas e amamos ao próximo com o amor de Cristo. O amor de Cristo que foi derramado sobre nós e que transborda de nós para a glória de Deus e para a bênção do mundo a quem fomos enviados. Que assim seja. Amém e amém. Isso não é o fim, não é o começo do fim. É só o fim do começo. E que Deus nos abençoe nessa longa jornada. Amém.